Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Infelizmente, nem o medo do inferno nos afasta de nossos vícios e de nossos pecados, que são nada mais, nada menos do que agressões diretas a Deus. É muito comum entre todos nós dizermos que cremos em Deus, cremos na sua soberania. Esta soberania que está sobre nós. Cremos na nossa filiação divina como filhos e herdeiros das bem-aventuranças prometidas por Deus para toda a humanidade. Vocês creem? Nós acreditamos que sim, mas na maioria das vezes, ou quase sempre, isso não condiz com nossa realidade de vida e nem com os atos que praticamos. Eu perguntaria de novo: você crê? Para alguns, mera formalidade. Para outros, vínculo comunitário. Para outros ainda, uma identificação espiritual. E para alguns outros, viver esta crença é uma mera e pura fantasia, uma ilusão momentânea, sem uma raiz profunda. O que faz você pensar que crê? Quais são os seus parâmetros para dizer que crê? Nada é tão óbvio quanto o nosso comportamento e o nosso comprometimento, mas nada é tão ilusório quanto a esse mesmo comprometimento. Por quê? Porque nós somos juízes de nossas próprias ações. E pior, somos juízes corrompidos por nossos vícios e paixões. Por isso, somos tão benevolentes conosco mesmos. Somos corruptores de nós mesmos ao decidirmos sentenças que absolvam nossas consciências corruptas, cooptadas por nosso ego, por nossa vaidade e por nossa liberdade. Evidência é aquilo que não podemos negar nem contestar. E nossos atos, em sua maioria e em uma continuidade no pecado e no vício, evidencia-nos que nossa fé e nossa crença no Deus Altíssimo, Criador, Salvador, Redentor, Iluminador, Consolador, misericordioso e perfeito, não é assim tão forte e decisivo para fazer-nos mudar de vez nosso caminho rumo à vida eterna.
deixando de vez os pecados, os vícios e as imperfeições, e principalmente a fantasia de que realmente somos cristãos e iremos nos salvar com as migalhas que rendemos e dedicamos a Deus. Tolos, todos aqueles que acreditam, que realmente creem. Essa é a humanidade na sua maioria. Eu seria leviano em dizer que esse é um mal que aflige esta geração. Mentira! Aflige gerações incontáveis, desde Adão e Eva. Essa é uma doença da alma após o pecado originário. Uma doença da alma de todo ser humano. E também um embuste do demônio, ou seja, fazer-nos crer que cremos realmente em Deus, que o servimos voluntariamente, que trilhamos seus caminhos, que com ele andamos como fazia Adão no Éden, e que cumprimos os seus mandamentos. Doce ilusão de uma mente corrupta e facilitadora de si mesmo. Isso é terrível, não é, meus queridos irmãos? Que terrível ilusão que somente os santos, até agora, conseguiram transportar. Eles transpuseram-se neste pensamento por vontade própria. Eu não consigo, eu sou fraco, eu não consigo. Tolo. Santos não eram fracos? Antes de ser santo era. Conseguiram transpor essa corrupção de alma por vontade própria e pela graça de Deus, que é igual para todos. Eles não tiveram mais graça que eu, que vocês ou vocês. A graça de Deus é para todos, da mesma maneira. Mas a vontade do homem é diferente para cada um. E como? Como poderíamos conseguir transpor esta barreira como fizeram os santos? Com nossa mudança de comportamento, com nossa mudança de vida, com nossa mudança de perspectiva, com nossa mudança de ideias e ideais. Seremos meros espectadores passivos de nossa destruição e de nossa condenação, se não entendermos que vivemos um crer ilusório diante de Deus, simplesmente usando de práticas religiosas que nos confortam, que sem uma virtude de santidade de vida, de nada servirão para nos aproximarmos de Deus, nosso soberano Senhor. Creem vocês como os judeus farisaicos, que com suas práticas, sem sua retidão de vida, faziam coisas agradáveis a Deus? Aquele que abomina o pecado e as práticas vazias que figuram como ouro diante dos homens,
e, na realidade, por não virem acompanhadas de uma vida santificada, são nada ou lixo diante de Deus. Lava-me por completo da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha culpa e tenho continuamente presente o meu pecado. Cria em mim um coração puro, ó Deus, enraiza em mim um espírito novo. O sacrifício que Deus quer é um espírito contrito e humilhado, um coração despedaçado e triturado. Salmo 50. Muitos de nós rezamos todos os dias e sequer prestamos atenção. É como se Davi tivesse escrito e ficado no tempo: isso é para outros, não é para mim. É sempre para os outros, nunca é para nós, porque somos mentes corruptas e corruptores de nós mesmos e de nossas vidas. E diz o Senhor ao ímpio: para que recitar meus mandamentos e ter na boca minha aliança, tu que detestas a retidão e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tornas-te seu cúmplice, juntas-te aos adúlteros, entregas tua língua à maldade, associa tua língua à mentira. Tu te sentas e falas contra teu irmão. Eis o que fizeste. Calar-me-ei? Achas que sou como tu? Diz o Senhor. Salmo 49. Essas palavras não queremos ouvi-las, porque nos melindram, machucam nossa consciência corrupta. Mas são as palavras que deveríamos meditar dia e noite, ruminando esse alimento espiritual, assim como o fazem os animais com o alimento material. Seletos somos com aquilo que empenhamos quando meditamos a palavra de Deus e damos geralmente preferência a coisas que beneficiam nosso ego pessoal, deleitando-nos em hipocrisias e falsidades que reluzem como pedras preciosas diante dos homens, mas são pedregulhos baratos aos olhos do Senhor onipotente. Queremos realmente dar início a uma santa e ardente quaresma? Transponha a barreira dos seus pecados e vícios. Orai a Deus e meditai suas palavras dia e noite. Abandonem o comodismo de suas vidas e sigam o Senhor cumprindo fielmente os seus mandamentos. Faça com que as obras de caridades elencadas hoje no Santo Evangelho sejam frutos não de um trampolim para que você se exiba diante de todos fazendo-as, mas um troféu diante do Altíssimo, e assim poderá dizer como o santo rei Davi: quem habitará na montanha santa? O homem de conduta íntegra, que pratica a justiça
e cujos pensamentos são honestos. Salmo 15. E se pensamos que rituais mágicos realizados por nós irão suprir as ofensas que praticamos contra Deus com nossos pecados, estão muito enganados e iludidos. Leiam o que diz o Senhor a seu profeta Oséias: vou embora, volto para casa, até que eles se reconheçam culpados e procurem a minha face. Pois é o amor que me agrada, não o sacrifício, e o conhecimento de Deus eu prefiro aos holocaustos. E ainda diz o Senhor: e não dizem em seu coração que todo o mal que cometem eu guardo na memória? Seus atos estão diante de mim. Irmãos, a real penitência quaresmal que devemos cumprir é afastarmos-nos do pecado, dos vícios, da impiedade, da falsidade, da injustiça, para, se assim agirmos, abrandemos a ira de Deus sobre nós e assim possamos ser contados entre seus eleitos no dia do juízo, que não há de faltar para cada um de nós. Que Deus tenha piedade de nós, pecadores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.